Amém. Nós estamos falando sobre ciclos e tem uma palavra em que o Senhor já há um bom tempo compartilhou comigo sobre ciclos, né? Já tem alguns anos que eu carrego essa palavra, que eu já até ministrei uma pequena parcela dela, mas hoje nós vamos nos aprofundar nisso. Eu acredito que Deus tem um entendimento novo dentro daquilo que Ele já tem falado. E eu queria que nós abríssemos em Jeremias 18. Jeremias, profeta. Acredito que muitos, ou talvez todos, já conheçam essa passagem, mas nós vamos ver uma ótica diferente aqui. Jeremias 18, versículo 1 ao 4, diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então nós vamos falar sobre o vaso na mão do oleiro, pensando em ciclos. Aonde é que eu vi ciclo aqui? Você já viu essa imagem, né, do oleiro fazendo barro? Fazendo vaso de barro. Esse vaso de barro ele é feito numa roda. E essa roda ela vai rodando, né? E o oleiro vai dando forma, vai fazendo. E eu interpretei, né, essa roda, né, essa rotação, esse movimento como ciclos, porque é algo que começa e termina, algo que começa e termina. Então, a forma como o oleiro molda o barro é através dos ciclos, é através do movimento. E eu penso que a nossa caminhada nos ciclos é como esse vaso, né, na mão do oleiro. Ele vai nos moldando e nos formando de acordo com a sua vontade. E os ciclos, eles servem para quê? Para nos fazer crescer, para nos fazer nos tornarmos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Então é esse ciclo, é esse movimento que vai me tornar parecido com aquilo que Ele deseja que eu seja. Então, o que são os ciclos? Os ciclos são a forma como Deus escolheu para nos ensinar e para nos fazer crescer. Amém? E eu entendo que, né, foi falado nesses dias sobre tempo cronológico, tempo cronos, kairos, aion. E quando eu penso em tempo, eu sempre penso que Deus ele transcende, né, a questão do tempo. Que Deus é muito maior que tempo, né? Que Deus ele não está preso a uma realidade terrena e humana. Às vezes eu me pego pensando, né? Como é que Deus sabe meu futuro, as coisas que vão acontecer? Como é que? Mas porque a gente pensa numa ótica pequena, humana, né? A compreensão de Deus de tempo é muito maior do que nós podemos compreender. Então eu penso que tempo cronológico é para mim, não é para o Senhor, né? Ele transcende o tempo. É por isso que a gente não sabe esperar. É por isso que a gente tem dificuldade de esperar, porque o Deus ele não se prende a um tempo cronológico. Mas nós estamos, né, nessa esfera, nessa realidade, nesse tempo, nesse lugar que se chama Terra, vivendo um tempo cronológico.
Mas Deus, ele não rege a terra através desse tempo. O que eu quero dizer com isso? Que tudo está no controle dele, né? Que tudo está nas mãos dele. É ele quem rege a minha vida, através dos ciclos, através, né, das estações, dos tempos que ele determinou. E assim nós vamos sendo transformados, e assim ele vai nos moldando. Se observarmos o que Deus mandou... Falei isso. Então, uma coisa que eu observei também, né, nesse fato, né, no vaso fazendo barro, no oleiro fazendo vaso, eu vou misturar muito esse negócio de vaso, barro, oleiro, vaso. Mas no oleiro fazendo barro, é que o que dá forma ao vaso não é somente a mão do oleiro. O oleiro ele simplesmente posiciona a mão, mas o que dá forma é o movimento, né? É o ciclo, é aquilo que vai acontecendo. Então, fazendo essa analogia, o Senhor ele coloca a mão ali, mas é através do ciclo que nós vamos sendo moldados. Então, são dois pontos, né? A gente não pode, ou a gente não vai crescer, né, se a gente viver ciclos, a gente passar por estações, passar por tanta dificuldade nessa vida. Sem o Senhor, nós não vamos ser moldados, porque a mão dele não vai estar ali, né? Nós não vamos crescer. E não adianta, né, o Senhor está ali presente, ele está perto de mim, se eu não me submeter e não procurar entender os ciclos de Deus na minha vida. Então não adianta nenhum nem outro. Não é só ele colocar a mão, precisa do movimento, precisa do ciclo. E não basta estar aqui, não basta estar nos 7 dias de primícia se eu não me submeter aos ciclos que ele tem para mim. Não é suficiente eu ouvir tanta palavra se eu não me submeter ao que ele tem para a minha vida. Então nós precisamos ouvir o Senhor e nos submetermos. Serão muitas palavras que vão ser ministradas nesses dias, mas nós precisamos ouvir e nos submeter. Deixar que o oleiro nos molde, de acordo com a sua vontade. Amém? É isso, né? Eu penso que... Eu costumava falar para os meus discípulos no GRF, né? Cara... Adianta você viver uma vida de dificuldades, passar por tanta coisa sem o Senhor, porque uma certeza nessa vida é que nós vamos passar por dificuldades, né? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, Jesus já nos advertiu disso. Então uma certeza é que nós vamos passar por divergências e tudo mais. Mas o quanto nós vamos aprender, né? Passar por dificuldades é uma certeza. Agora, aprender com elas é uma escolha. Eu preciso escolher. Eu preciso ter esse posicionamento. Às vezes parece até um pouco lógico isso que eu estou falando, mas tem muita gente que sofre, né, passa por tanta coisa e não para ouvir e entender o que Deus está querendo ensinar, ou o que se pode aproveitar de uma situação. Né, hoje mesmo a Lu estava fazendo uns relatos e falando do quanto ela aprendeu, né, com as dificuldades. Não que Deus tenha provocado aquilo, mas você pode aproveitar algo ali. Então, assim nós crescemos. E aí eu faço esse paralelo, né? Nós temos mais reclamado das coisas ou nós temos mais agradecido? Né? Nós temos sofrido à toa as tribulações, as advertências da vida, ou nós temos aprendido? A gratidão é um bom indicador que você tem entendido que os ciclos servem para te ensinar. Então, quando você é grato, você pode passar por ciclos bons ou ciclos ruins que você vai agradecer. Então, a gratidão ela é esse indicador que você está entendendo, que você está aprendendo, que você está perseverando. Que Deus trabalha com processos, né? Eu disse há uns dias para trás, né, que Deus ele poderia ter feito a terra em um dia se Ele quisesse.
Quem concorda? Você acha que sim? Que ele poderia ter estralado os dedos e feito a terra. Mas ele gastou o quê? 7 dias. Então, o processo é para nós. O processo é para nos ensinar. Deus, ele poderia ter feito em um dia, mas ele foi fazendo, explicando, dizendo por que ele estava fazendo, porque o processo é para nós, não é para ele. Ele sabe todas as coisas. Então, se a gratidão indica que eu estou entendendo e aprendendo, a murmuração indica que eu não entendi como Deus trabalha na minha vida. Então, se você tem gastado seu tempo reclamando, isso pode indicar que você não está entendendo como Deus trabalha na sua vida, de como Deus age na sua vida. Se você fazer uma análise rápida, né? Você tem mais agradecido ou reclamado? Você tem passado por tudo que você tem passado e você tem aprendido, ou você tem só sofrido mesmo? Para dizer que é cansativo. Eu gosto de fazer essas análises, né? Eu gosto de nos fazer pensar. Porque existe um propósito. Nós estamos falando de ciclo por quê? Porque é através dos ciclos que nós aprendemos, nós somos desenvolvidos, nós atingimos, né, o objetivo das nossas vidas, que é se tornar aquilo que Ele disse que eu seria. Nós vamos falar hoje também sobre identidade. Não tem como, né? Falar de tudo isso sem falar de identidade, porque é justamente aí que nós vamos entender o panorama completo, né? Deus, Ele me criou. A Bíblia diz lá, Isaías 54, 53, não tenho certeza, mas que Deus criou Jacó e Ele formou Israel. Então Ele cria e depois Ele forma. É igual o vaso na mão do oleiro. Ele cria e Ele vai dando forma. Então, é nesse processo que nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Amém? Então, o ciclo, ele serve para isso. Vou tentar falar menos a palavra ciclo, para você não abusar dela. E aí, eu olhando para isso, eu fiquei pensando, né? E aquela pessoa que sempre foge do que Deus quer ensinar para ela? Uma pessoa que está sempre fugindo do que o Senhor quer lhe ensinar, permanece a vida inteira como um vaso sem forma. Você consegue imaginar um vaso ali só rodando, sem alguém que o direcione, sem alguém que dê uma forma? Que coisa feia, né? Que não deve ficar. Só aquele monte de barro, rodando e rodando e rodando, sem se tornar algo. Pois muito bem, essa é aquela pessoa que sempre foge dos ensinamentos, da correção, que sempre foge dos tempos e de entender os processos de Deus. Então eu penso que tem muita gente só rodando, né, na vida. Está só rodando e não está ganhando forma. Os ciclos eles vão nos dar forma, se nós entendemos eles. Porque nós vamos passar por eles, né? Mas nós precisamos entendê-los. E aí eu te pergunto, né? Nesse ano que se passou, você se tornou mais parecido com Ele? Com Jesus? Você melhorou como pessoa? Ou você só rodou, né? Só passou o ano inteiro rodando e a vida te levou? São questionamentos, né? E Jeremias 18, né, continuando aqui em Jeremias 18, um ponto que eu acho interessante demais também, que você já deve ter ouvido sobre isso em outro lugar, é que enquanto o Senhor vai nos moldando, né, com a mão, Ele molda com a mão, as suas impressões digitais vão ficando em nós, né? Então há uma transferência de identidade. Então Ele está imprimindo quem Ele é em nós. É por isso que esse processo de ser moldado é tão importante. Porque Ele vai nos fazendo, né, nos tornarmos de acordo com aquilo que é a vontade dEle. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Esse é o objetivo das nossas vidas, né? Nos tornarmos parecidos com Ele.
E outro ponto é que só Ele pode nos dar uma identidade. Uma identidade, ela só vem do Senhor. Agora nós vamos entrar na parte da identidade. A identidade só o Senhor que dá. Nós, o homem, o ser humano, ele pode auxiliar, ele pode contribuir, nesse processo, mas a identidade só vem do Senhor. É só Ele quem pode nos dizer, quem nós realmente somos. É só Ele quem vai nos dizer quem nós devemos nos tornar. Então só Jesus pode nos moldar. E aí, eu penso nisso, que ninguém conhece melhor os personagens do que o autor da história, Então o Senhor, ele é o autor da sua história. Ele escreveu a sua história, então Ele te conhece. Então Ele vai saber te moldar. Ele vai saber, como Ele vai te conduzir. E aí, quando nós falamos de identidade, eu quero fazer uma diferenciação que eu acho muito necessária. Entre identidade e estereótipo. O que é estereótipo? É um padrão. É algo que é costumeiro. É algo que nós adquirimos, Estereótipo tem muito a ver com religiosidade. Tem muito a ver com aquilo que a religião me ensina. E como eu estava dizendo, só Jesus pode te dar uma identidade. Então, o homem e a religião, ele vai te imprimir estereótipos. Mas só Deus vai te dar uma identidade. Só Deus vai te chamar de filho. Só Deus vai te dizer quem você realmente é. Só Deus vai te dizer por que você foi criado, o seu destino, aquilo que você foi chamado para fazer nessa terra. A religião, ela vai querer te ensinar como que você tem que se vestir, como que você tem que falar. Vai te ensinar um evangeliquez, falar igual crente. Mas Deus, Ele te trata por dentro. Ele não trata coisas aparentes. É mais fácil eu mudar a roupa que eu estou vestindo ou eu deixar de ser orgulhoso? Muito mais fácil, só trocar de roupa. Mas Deus, Ele trata a gente por dentro, porque Ele nos conhece. E o outro questionamento que fica, é se eu olhar para a sua vida, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos encontrar mais princípios da Bíblia ou estereótipos religiosos, ou costumes, e crenças e coisas que nós aprendemos a partir da religião. Porque eu vejo uma diferenciação nisso. Nós vamos abrir agora em Mateus 16, para mim dar mais uma base para aquilo que eu estou explanando aqui. Outra passagem que também é conhecida, Mateus 16. Mateus 16, do 13 ao 20. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus.
forte, né? Quando Pedro tem uma revelação de quem Deus é, Deus revela quem Pedro é, né? Então, Pedro recebe uma identidade aqui, um nome. Como eu disse, identidade quem dá é o Senhor. Se eu forçar muito, né, com alguém que eu estou acompanhando, com um discípulo, seja lá quem for, se eu forçar muito, eu posso gerar outro Luan. Eu vou gerar alguém parecido comigo. Porque quem convence, quem transforma, quem dá forma é o Senhor. E o amor, ele nos dá de graça, né? Que a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, e por isso nós o amamos. Mas quando se fala de identidade, primeiro nós precisamos conhecer quem ele é. E aí então ele vai nos dizer quem nós somos, que foi o que aconteceu aqui. Nós precisamos conhecê-lo, entender quem ele é. E aí então nós vamos entender quem nós somos. E um fato interessante é que Jesus, ele acabou de dizer que o cara era Pedro, que o cara era, se for olhar a tradução, né, fragmento de pedra, que vai descendo lá a tradução, que significa uma porção de Cristo, né? Ele é como se ele fosse um pedaço de Cristo, né, na terra. Então, sobre essa pedra edificarei minha igreja, o que está ligado na terra vai estar ligado no céu. Fala um monte de coisa ali. E quando, de repente, um pouquinho mais para frente, aí você vai ver Jesus chamando esse mesmo Pedro de Satanás. Aí eu fiquei assim, what? Não entendi. Do 21 ao 24, né? Que é quando Jesus está falando para os discípulos que ele vai morrer, que ele vai sofrer, que vai acontecer isso, isso e aquilo. Aí Pedro chama Jesus em particular, né? E vai dar uma repreendida em Jesus, né? E aí ele diz, não, Senhor, o Senhor não pode morrer e tal. E aí Jesus dá as costas para ele, né? A Bíblia diz que ele se volta e ele diz, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então o cara que ainda agora era base, agora é pedra de tropeço, agora é Satanás. Aí eu fiquei, uai, como é isso, né? Porque, gente, aqui nós não estamos falando de alguém carnal que simplesmente virou assim, para trás de mim, Satanás, igual a gente. Não, é Jesus. Jesus não reage de forma violenta, despreparado, sem saber o que está fazendo. Jesus sabia o que ele estava falando. Tudo que Jesus faz tem um propósito, tudo que Jesus fala tem um porquê. Então ele chamou o cara de Satanás. O cara que ainda agora ele deu uma identidade. E eu fiquei pensando no porquê disso, né? Jesus, ele deu uma identidade para Pedro, mas os padrões que ele carrega ainda precisam ser tratados, né? Os estereótipos terrenos ainda precisam ser tratados. Então, por isso que eu estava fazendo essa diferenciação entre uma identidade e um padrão terreno, né? O oleiro, ele ainda precisa tirar os excessos, né? Para que esse vaso ele fique totalmente formado. Então, qual que é o padrão humano? Ter medo da morte, ter medo de perder, ter medo de sair no prejuízo. E o que Jesus está querendo trazer? Um novo entendimento. Né, que nós precisamos perder para ganhar, que nós precisamos sair no prejuízo para nós sairmos ganhando. É tão interessante que no 21 diz assim, né, desde aquele momento Jesus começou a explicar. Então já fazia um bom tempo que Jesus estava tentando explicar, mas Pedro não entendia. Por quê? Porque o padrão humano, o estereótipo religioso, ele cria crenças limitantes. E Jesus falava, mas Pedro não entendia. E Pedro continuava com a mesma ideia. De que não, Senhor, você não pode morrer. Não é isso. Não é esse o propósito. E ele vai se tornando o quê? Pedra de tropeço. Então, a nossa mentalidade ela precisa ser mudada.
Talvez não. Nós já falamos muito sobre identidade, né, nessa casa. E você entendeu quem você é em Deus. Mas talvez tenha alguns estereótipos religiosos que ainda precisam ser tirados, o excesso ali, para você se tornar quem realmente você deve ser. Talvez existam alguns padrões que a religiosidade imprimiu em você, que você nem sabe por que você faz, mas você ainda carrega. E isso não faz parte da identidade que ele tem para você. Ele disse que você é fulano, ele disse que você é Pedro, mas ele ainda precisa tratar ali aquele resquício, né, do antigo Pedro. E Pedro era esse cara, né, que ele tinha medo da morte mesmo. Lá na frente ele nega Jesus, com medo de morrer. Então eu penso que nós precisamos entender. Jesus, logo mais à frente aqui nos versículos, ele vai dizer, né, que quem quiser me acompanhar tem que perder a sua própria vida. Quem quiser encontrar a vida tem que, né, deixá-la. E é justamente esse o ponto. Nós precisamos aprender a perder às vezes, né? Nós precisamos aprender a deixar. Você precisa aprender às vezes a sair no prejuízo. Para quê? Para você aprender, para você ser ensinado. Porque aquele que tem medo de perder, ele é aquele mesmo que na frente pode chegar a negar o Senhor, né? Que foi Pedro. Então, os ciclos, eles são para quem não tem medo de perder. Porque no ciclo você pode perder muita coisa. Mudou o ciclo, você já perde uma porrada de coisa. Porque o padrão passado não serve mais. Né? Quando a gente estava falando sobre o que o Leonardo Moraes nos deixou, né? O selo de aprovados. Mas aquilo que era da estação passada não serve mais para essa. Mudou a configuração. Mudou. Então eu percebo muita gente tentando viver o tempo de hoje com costumes antigos. Com a forma como a gente andava antigamente como igreja. Com a forma que a gente andava antigamente na outra igreja, ou enfim, né, onde for. E a gente continua carregando por anos e anos os mesmos costumes, os mesmos padrões, os mesmos ideais. Porque a gente acha que, não, Jesus já disse que eu sou Pedro, estou de boa. Não. Sabe, enquanto nós vivemos, nós precisamos deixar que Ele nos molde. A Bíblia vai dizendo, né, que nós precisamos ser aperfeiçoados até o dia que Ele vier. Para que nós sejamos encontrados irrepreensíveis. E isso só é possível se eu me permitir ser moldado. Talvez essa palavra de Jeremias, da casa do oleiro, é uma palavra que a gente já ouviu umas 300 vezes. E aí a gente, na nossa mente, assim, a gente já pensa, não, já entendo disso. Mas se nós pararmos para pensar um pouquinho, existem alguns excessos, existem algumas coisas em que o Senhor ainda precisa tocar a nossa vida, né? Que vaso é esse, né? Que sou eu. Eu sou o mesmo vaso. A aparência que eu tenho é a mesma de 2 anos atrás, né? O que mudou? O que foi transformado? E quando eu falo disso, eu estou falando de se tornar parecido com o Senhor, de se tornar parecido com aquilo que é plano dele para a minha vida, né? Então nós precisamos aprender a perder. Nós precisamos aprender a sair às vezes no prejuízo. Quem quer andar nos ciclos de Deus, quem quer andar nos ciclos que Deus tem para a nossa vida, não pode ter medo de perder, né? Não pode ter medo da morte. Na morte, né, em todos os sentidos, né? No sentido de sair no prejuízo, de perder, enfim, de deixar aquilo que eu entendo, né, que é precioso e tal. E aí Jesus vai dizendo, quem quer perder a sua vida tem que preservar. E aí na passagem que nós lemos em Jeremias,
Tem um vaso, né, na mão do oleiro que ele é quebrado, né, e é refeito. Então eu penso que é justamente isso aqui. Quem quer preservar a sua vida vai perder. O Senhor vai quebrar de alguma forma. E Ele vai fazer na vontade dEle. Ele vai fazer de acordo com o que Ele deseja. Porque Ele tem um plano. Né? Nós não estamos vivendo à toa. Nós não estamos vivendo alheios. Existe um porquê você está vivendo a estação que você está vivendo. Existe um porquê você ter saído de uma estação passada. Ele está no controle. Ele está no comando. Amém? Eu quero abrir em Salmo 139. Já que nós falamos de identidade, já que nós falamos de todos esses pontos. Resumindo, né, o que eu quero trazer nessa noite, né, aquilo que, né, eu tentei construir aqui. O Senhor, a nossa vida é como esse vaso de barro nas mãos do Senhor. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe nos moldar. Só Ele sabe. E os ciclos, eles são uma forma que Ele escolheu para moldar a minha vida, para me ensinar, para me fazer crescer. E eu preciso me submeter a isso, enquanto Ele me molda, enquanto Ele me transforma, enquanto Ele vai imprimindo em mim uma identidade e vai me aperfeiçoando para que eu chegue, né, no dia do Senhor pronto, né, para Ele, de acordo com aquilo que Ele deseja para a minha vida. A mensagem é essa. E aí, nós vamos ler Salmo 139. Eu acredito que todo mundo já conhece também. Mas nós vamos ler só uma parte do versículo 15. Né, que o Senhor vai dizendo, né? O Senhor, Davi vai dizendo a forma como ele foi criado, como o Senhor criou cada parte do seu ser, a forma incrível como o Senhor criou ele. E aí ele diz, né? Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aí ele vai dizendo: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos os teus pensamentos para mim, ó Deus. E ele vai dizendo como é incrível a forma como Deus o criou. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz, né, Davi diz que nós fomos formados num lugar secreto. Né, nós fomos criados nesse lugar, escondidos. Então eu entendo que fomos criados num lugar secreto. E é para lá que devemos retornar, para entender quem somos. Né, porque a Bíblia diz: entra no secreto, fecha a porta, se esconde e vai me ouvir. Então é nesse lugar que nós vamos entender o plano dele para nossas vidas. É nesse lugar que nós vamos entender quem Ele quer que nós realmente nos tornemos. Amém? É isso. A palavra é essa. A palavra não mudou. É identidade, é lugar secreto, é deixar que Ele molde quem eu sou, né? Não tem nada de diferente por aqui. Se Deus quer dizer isso, talvez nós não entendemos algum ponto e nós precisamos nos submeter à palavra, né? Que é viva, que é eficaz, e nós precisamos nos tornar, de uma vez por todas, nós precisamos nos tornar quem Ele nos chamou para ser. Eu não quero, gente, mais passar mais um ano, né, distante
daquilo que Ele me chamou para ser. Eu entendo os tempos, eu entendo os ciclos, eu entendo que vai chegar a hora. Mas se eu estou atrasado, se eu estou perdendo o tempo do Senhor, de uma vez por todas eu preciso entrar nos ciclos, eu preciso começar e terminar, eu preciso entrar no tempo de Deus. Deus tem uma palavra para cada um de nós, Deus tem algo para cada um de nós vivermos. E eu entendo que é tempo de nós arregaçarmos as mangas, é tempo de nós nos fecharmos no secreto, é tempo de nós nos submetermos e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Nós sabemos o caminho, Quando a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, eu penso que o amor fez um caminho, porque foi Ele primeiro, e aí nesse caminho eu caminho em direção a Ele e eu me aproximo dEle. O amor fez um caminho até você, para você caminhar em direção a Ele, nesse lugar onde vai estar só você e Ele vai te dizer, Ele vai te falar, Ele vai responder às suas perguntas, Ele vai esclarecer as suas angústias. Gente, a palavra é essa. A palavra é essa. Entre nesse lugar que Ele vai te dizer. Ele vai te dizer porque você tem vivido o tempo que você tem vivido. Porque você tem chorado as lágrimas que você tem chorado. Porque você tem passado a angústia que você tem passado. Ele vai te dizer. Ele tem um propósito em todas as coisas. E o desejo do meu coração é que a gente alcance, tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? É isso, vamos orar, Orar. Vamos ficar de pé, gente. Vamos esticar um pouquinho o corpo. Jesus nos criou... Pode fechar seus olhos, vamos orando. Jesus nos criou de uma forma muito especial. E nós precisamos dar atenção a isso. Amém? Então, ore. Senhor, o que eu ainda não estou vivendo daquilo que você planejou para mim? O autor da vida, o Senhor de toda a terra, parou por um instante e escreveu algo ao seu respeito. Busque isso. Busque entender isso. Senhor, nós queremos ser esse vaso que era barro, mas que está se tornando algo lindo aos teus olhos. O caminho do Senhor é perfeito. Aquilo que o Senhor está fazendo em nós é perfeito. É belo. Nós queremos ser moldados por você, Senhor. O Pai que nos ama, Ele nos trata, porque Ele nos ama. Nós somos teus filhos, Senhor. Nós aceitamos a tua correção. Nós aceitamos o tempo que o Senhor tem para nós vivermos. Eu oro, Senhor, em gratidão, porque o Senhor tem falado coisas especiais ao nosso coração nesses dias. Eu oro, Senhor, te pedindo força, Senhor, que cada um de nós consiga, Senhor, viver cada tempo, cada ciclo, cada estação que o Senhor tem para as nossas vidas e nos alegrar nisso. Senhor, restaura a alegria nesse lugar. Restaura, Senhor, a gratidão nos corações nesse lugar. Nós te agradecemos, Deus, por esse tempo. Continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.